Vou deixar esse copo mais aqui, porque às vezes. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Esse culto está sendo um culto maravilhoso. Glória a Deus. E é claro, irmãos, que a palavra de Deus ela é poderosa e ela vai falar conosco. Mas eu tenho certeza que você já foi edificado nessa noite pelos louvores que aqui foram cantados, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Efésios capítulo 5, versículo 15. Versículo 15 até o 21. Diz assim, na versão que tem: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Algumas versões vai falar assim: aproveitando o tempo ao máximo, ou as oportunidades. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Diga comigo, qual a vontade do Senhor. Versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Graças a Deus por esta palavra. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? Qual é a vontade de Deus para todos nós que estamos aqui? Eu acredito que essa oração você já fez por muitas vezes, perguntando para Deus qual é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos em especial para a carta aos Efésios, nós vamos entender aqui que Deus tem propósitos em particular na vida de cada um. Olhando para toda a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que cada biografia bíblica, cada personagem bíblico, desde Adão até João na ilha de Patmos, para cada um Deus tinha algo especial e particular na vida deles. Tanto para aqueles que a Bíblia diz que Deus chamou para alguns ministérios, por exemplo, como Pedro, como Paulo, homens e mulheres que foram chamadas por Deus. Você olhando para a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há uma obra de Deus específica para cada um. Tanto que, se você perceber, você vai ver que na vida de José, o que Deus tinha para José não era o que Deus tinha na vida de Rubem, nem de Simeão, nem de Levi e assim por diante. O que Deus tinha na vida de Pedro, Paulo, e assim você vai observar, talvez não era na vida daqueles outros homens que andavam com eles. Então não há um propósito particular de Deus na vida de cada um. Porém, a vontade de Deus para mim, ela pode ser específica, e a vontade de Deus para você também. Mas quando se fala de igreja, quando se fala de corpo de Cristo, quando se fala de noiva do Cordeiro, quando a Bíblia fala de igreja, Deus há um propósito único para todos nós que aqui estamos. Não há um propósito diferente. Há um propósito que se chama o propósito geral para toda a igreja de Cristo. E nós observamos no capítulo 5, versículo 15, que lemos aqui, que é o propósito de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo, esse homem que foi muito usado por Deus, ele vai escrever esta carta. Escrevendo esta carta dentro de uma prisão. Imagine um homem escrevendo num pergaminho. Imagine um homem escrevendo com tinta daquela forma toda precária de antigamente. E anotando e escrevendo, e quem está colocando as palavras para ele escrever é o Espírito Santo, direcionando. E talvez você vai olhar, pastor, mas essa carta não foi direcionada aos irmãos que moravam na região de Éfeso? Não foi direcionada especificamente para aquelas pessoas? Não, porque esta carta é uma carta inspirada. Por quê? Porque ela contém princípios da palavra de Deus. E princípios não caducam. Princípios não caem por terra. Quando eu falo de princípios, aquilo que Deus falou para a igreja de Éfeso, para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, enfim, tudo aquilo que ele falou como princípio não é alterado. Ele continua sendo válido até o dia em que Jesus voltar.
E se tem algo que ele colocou como princípio para nós dentro desse texto, dentro daquilo que vamos trabalhar aqui nesta noite, é que Deus tem uma vontade específica para nós. Versículo 17 diz assim: mas procurai compreender. Algumas versões vai falar procurai entender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade de Deus dentro desse texto? A primeira vontade de Deus, para todo aquele que aceitou Jesus. A Bíblia vai começar falando aqui no versículo 18, dizendo assim: não vos embriagueis com o vinho, qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira vontade de Deus, igreja, para todos nós que estamos aqui como igreja, como povo, como noiva, do coletivo, é que todos nós que estamos aqui sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Quando Paulo escreve essa carta, igreja, ele está escrevendo para um povo que está vindo das trevas, de uma vida totalmente desregrada e fora da presença de Deus. O Deus da cidade de Éfeso, um deles, era Baco. Baco era o Deus do vinho. Baco hoje pode ser chamado de Zé Pilintra, ou seja, uma espécie de divindade que se relaciona com as pessoas que bebem, que se prostituem. Baco era o Deus da prostituição e também do vinho. As pessoas bebiam, se embriagavam e prestavam culto a Baco. Na cidade de Éfeso, as pessoas tinham o costume de beber tanto, se embriagar, a ponto que começavam a brigar uns com outros, discutir, se matar por causa da bebida. Agora, alguns que tinham aquela vida de beber, de se embriagar, aceitam a Jesus e vêm para dentro da igreja. Mas agora, quando aceitam Jesus, eles precisam fazer o quê? Mudar de vida. E agora a recomendação de Deus para eles não é mais vos embriagueis com o vinho. E por que eles buscavam o vinho? Eles buscavam o vinho, igreja, primeiro, para se embriagar e para ficar feliz, para ter alegria na sua vida, para muitas vezes cultuar a Deus, ao Deus deles, que é o Deus Baco. Agora o Senhor, mas ele traz uma recomendação para nós totalmente diferente e ao contrário. Nós não precisamos de vinho, não precisamos de bebida alcoólica, não precisamos das coisas da terra, para que nós venhamos ser verdadeiramente felizes e fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos? Por isso que ele usa a expressão enchei-vos, traz a expressão aqui de líquido, porque está falando uma comparação com o vinho. O Espírito Santo é comparado com fogo, o Espírito Santo é comparado com tantas outras coisas. Mas aqui em específico, irmãos, é comparado com algo que pode se encher. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, por quê? Porque o vinho, veja bem, o vinho trazia naquele momento uma alegria momentânea. Mas o Espírito Santo, quando enche a tua vida, ele traz uma alegria verdadeira. Uma alegria que não é uma alegria terrena. Quando a Bíblia diz em Atos capítulo 8, diz que a igreja crescia, prevalecia, e a Bíblia diz que havia muita alegria no coração daquelas pessoas. Quando um crente está tomado da presença de Deus, quando verdadeiramente você está cheio do Espírito Santo, você pode não ter feijão e arroz lá na tua casa, a despensa pode às vezes estar até escassa, mas se você verdadeiramente, irmão, está cheio da plenitude de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, você consegue ter alegria. Essa alegria aqui não precisa alguém contar uma piada para que você fique feliz, não precisa você ver um meme na internet para você começar a se transbordar de alegria. É uma alegria verdadeira, sincera, alegria de ter o Espírito Santo de Deus. Então aqui nesta noite, igreja, uma palavra para todos nós que aqui estamos. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez alguém chegou aqui triste, cansado, abatido. Eu sei que você pode, em nome de Jesus, é um mandamento do Senhor, para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós vamos ter o Espírito Santo, por mais lutas que nós vamos passar, e eu sei que tem gente passando, por mais problemas que você venha enfrentar, você vai conseguir se alegrar no Senhor, porque o Espírito Santo traz uma alegria verdadeira. Eu vejo jovens, eu vejo pessoas muitas vezes no mundo se drogando, e depois vem um vazio total na sua alma. É só o Espírito Santo que pode trazer uma alegria duradoura para a nossa vida. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós celebramos no Senhor. Sabe por que você continua servindo a Deus muitas vezes debaixo de luta? Vem luta, termina uma luta, começa outra, vem outra luta, e você continua firme por causa do Espírito Santo que traz alegria. É por isso que Neemias vai dizer assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos motiva, é Ele que nos dá graça, é Ele que faz com que nós permaneçamos em pé. O contraste aqui é que o vinho deixava as pessoas corajosas. E agora você se enche do Espírito Santo e você tem coragem para fazer a obra de Deus.
Irmão, se quer pregar a palavra, seja cheio do Espírito Santo. Quer falar em público, quer fazer uma leitura, seja cheio do Espírito Santo. Quer louvar a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Quer sair por aí evangelizando, entregando panfleto, falando de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Não quer se envergonhar do Evangelho, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não tenho capacidade para fazer, seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai lhe dar coragem que você nunca viu. Pedro era um homem louco que a partir do dia que foi cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio de autoridade para falar. Crente que é cheio do Espírito Santo, mas ele não tem medo das lutas, dos problemas, mas ele tem coragem. Mas é uma coragem cheia de sabedoria de Deus. Não é uma coragem cega. Não é uma coragem que a pessoa sai provocando os outros pela rua. Pelo contrário, é uma coragem para fazer a obra de Deus e agradar a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui também que o vinho, naquele momento, e as pessoas que bebiam e se embriagavam, essas pessoas tinham a sua mente totalmente alterada. Tanto é que Paulo começa dizendo assim: não andais como nécios. O que é a palavra nécio? A palavra nécio significa assim, pessoas que têm preguiça de pensar. Então, quando a Bíblia diz assim, tem crente nécio e crente sábio, o nécio tem preguiça de pensar. E o sábio é aquele que analisa, é aquele que pensa, é aquele que calcula, é aquele que observa. Agora aqui, o vinho, ele vai trazer, irmãos, alteração da mente dos sentidos. Por isso é que os fariseus, os homens, por exemplo, como Sansão, João Batista, até mesmo Paulo, eles não podiam tocar em vinho nem na fruta da vida. Sabia disso? Por quê? Porque esses homens aqui, irmãos, eram separados por Deus e eles não podiam tocar em vinho, não podiam beber. É por isso que a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que eles tinham que ter a sua mente totalmente lúcida. Não podia ser alterada. E por isso, quando o crente é cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, ele é cheio também de sabedoria do Senhor. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, automaticamente Deus vai lhe dar sabedoria. Se você precisa de sabedoria, começa a falar para Deus: Senhor, me enche do Espírito Santo. Só que tem uma grande verdade nesse texto, que o texto diz assim, ó, enchei-nos. O texto não está dizendo assim, nos enche. Ele está falando enchei-nos. O que isso significa? Preste bem atenção nisso aqui. Igreja, quando você é batizado com o Espírito Santo, ou quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito. Mas também tem o batismo com o Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo não é uma obra que você faz, que depende de você. É uma obra que depende exclusivamente de Deus. Porque é comparado com o altar lá do Antigo Testamento. Como assim? O altar, quem acendeu o primeiro fogo do altar, se você tem Levíticos capítulo 13, você vai ver. Quem acendeu o primeiro fogo foi quem, igreja? Deus. Não foi o homem. Foi um fogo sobrenatural que veio do céu e queimou o holocausto. Só que a hora que o fogo desceu do céu e queimou e acendeu o altar, havia uma ordem de Deus: não deixe o fogo do altar apagar. É Deus dizendo assim: eu acendi, eu fiz algo que você não pode fazer. Agora a tua responsabilidade é manter aceso. Quando a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele está querendo dizer assim: Deus encheu a primeira vez. Manter cheio é com você. Então manter-se cheio do Espírito Santo é algo que está dentro da nossa responsabilidade. Por isso Paulo está dizendo assim: enchei-vos vocês. E nós precisamos todos os dias falar com Deus, pedir graça de Deus, pedir misericórdia de Deus e dizer: Senhor, me enche do teu Espírito. Eu faço essa oração, eu creio que você também faz, eu não sei se você faz, mas comece a fazer para Deus. Diz assim: Senhor, me enche do teu Espírito. É uma das primeiras coisas que eu lembro pela manhã, quando eu acordo: me enche do teu Espírito. E já lembro: Senhor, me dá capacidade para pregar a tua palavra, me dá graça, me revela a tua palavra, me mostra. Senhor, me enche da tua presença. Por quê? Porque de dia você vai encontrar tentação e você precisa ter o Espírito Santo. De dia você vai encontrar situações que você vai precisar estar cheio do Espírito Santo de Deus. De dia vai ter pessoas que vão tentar te dar tua paz, vão tentar te irritar, e você vai precisar da presença gloriosa do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, veja Estevão. Estevão está cheio de sabedoria pregando. E a Bíblia diz que os homens começaram a apedrejar, começaram a recusar a sua palavra. E ele mesmo assim continuava. E ele até perdoava aqueles que lhe apedrejavam. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, igreja, você consegue perdoar. Você consegue fazer a diferença. Aí você diz: pastor, mas o que é isso que Deus está falando aqui nesta noite? Deus está falando para nós que nós estamos vivendo numa época difícil, uma época de crise, uma época de grandes problemas, e nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo.
Porque outrora você precisava das coisas terrenas para ser diferente. Hoje você precisa das coisas do céu, da presença dele para ser uma pessoa diferente. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz para nós, irmãos, versículo 19: falando entre vós com salmos, com louvores, louvando de coração. Quando você aqui é uma reação em cadeias, ou seja, uma consequência, uma coisa traz a outra. Quando você procura fazer a vontade de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, vou repetir, irmãos, aqui, ó, eu quero passar para frente, mas Deus está me falando aqui. A vontade de Deus para a igreja Avivamento Pleno, para o pastor William, para a irmã Helena, para o Samuel, para todos nós que estamos aqui, igreja, para todos nós, é enchei-nos do Espírito Santo. Poderia passar para frente, poderia dizer assim: não, eu tenho que pregar, mas estou falando aqui do que Deus está colocando aqui, Deus está falando. Enchei-nos do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que é o projeto de Deus particular na tua vida, o propósito particular que Ele tem daqui até o dia que Deus vai te recolher. Mas até o dia em que Deus vai te recolher, você precisa ser cheio dele, da presença dele, da glória dele. Eu sinto a graça dele nesse lugar aqui. Tem pessoas que estão pedindo para Deus: Senhor, me usa no sobrenatural. É só com Ele, é da vontade dele. Ele que usa do jeito que Ele quer, da maneira com que quer, porque Ele é soberano e Ele é o dono da igreja. Ele é o Espírito, o Senhor dos exércitos, aquele que sopra sobre o vale de ossos secos e traz vida onde não tem vida, aquele que pode mudar toda a situação por meio de Cristo que é o Espírito. E quem está cheio desse Espírito não tem como ficar falando coisas que não convêm. Quem está cheio desse Espírito não tem como ficar falando palavrão, não tem como ficar brigando e discutindo, não tem como ficar falando palavras que não convêm, que entristeçam ele. Automaticamente, irmãos, Jesus vai dizer: aquilo que está cheio o coração, a boca fala. E se você está cheio do Espírito Santo, então vai ter entre vós salmos, hinos, louvores, cânticos espirituais. O texto bíblico diz assim: louvando a Deus de coração. Quando a Bíblia fala de coração, significa de dentro para fora. Eu achei maravilhoso, para a glória de Deus, a irmã Dilma louvando a Deus aqui, porque eu acredito que Deus recebeu o seu louvor. É desse jeito, gente. É louvar a Deus de coração. Como assim, pastor? Eu não sei de que jeito que você está na tua casa, lavando a tua louça, pensando nos teus problemas, dirigindo o teu carro, em que situação for, mas comece a louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Primeiro, porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia, lá no Salmo 22, eu já preguei sobre isso aqui, que o louvor atrai a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Isso aqui não é simplesmente louvores, é aquele louvor que sai do coração, em espírito e verdade. Então você está louvando, o que você está fazendo? Você está atraindo Deus. É Deus dizendo assim: eu quero ser adorado, eu quero ser glorificado. Quando você vai louvando, aí pode estar aquele problema na tua casa lá, pode estar igual Paulo e Silas na prisão, com dores, sangue correndo no corpo. Mas vamos louvar, você vai atraindo o céu para a terra, você vai atraindo Deus para onde você está. Glória a Deus. Eu acredito que quando você começar a louvar, eu estou falando aqui que você louvar não é simplesmente você cantar com a nota mais afinada, não é você cantar aqui com a voz mais bonita, é simplesmente do coração para fora. E você começar a louvar a Deus, você vai começar a atrair Deus no meio. Vamos dizer que é por aí, não está na Bíblia, mas é um princípio que é verdade. Diz assim: quem canta, seus males espantam. Só que aqui nesse sentido, irmãos, é você canta para Deus. E automaticamente Deus chega. E acontece duas coisas interessantes. Quem louva a Deus de coração, você atrai a Deus e você espanta o diabo. Está na Bíblia. Davi pegava a harpa dele e começava tocar. O Satanás ficava nervoso na vida de Saul, que já tinha que ir logo saindo. Porque quando você vai louvando a Deus de coração, o inimigo não aguenta ficar no lugar.
Então talvez naquele dia que está aquela tribulação, o inimigo está tentando até fazer festa lá dentro da tua casa. Em nome de Jesus, comece a louvar a Deus, comece a cantar, comece a louvar, comece a dizer que Ele é bom, comece a engrandecer o nome do Senhor verdadeiramente. Vá no teu quarto, dobra os teus joelhos e comece assim: Senhor, eu te amo, eu te glorifico, eu te adoro. Canta o hino da harpa, canta o hino que da onde for, o hino que você lembra, e comece a cantar. Você vai atrair a Deus, e o diabo vai ter que sair em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque ele não resiste ao verdadeiro louvor, à verdadeira adoração. Você olha para a vida de Josafá, foi pregado aqui domingo. Como que Josafá venceu a guerra? Parece loucura. Um rei, com um grande exército na frente, cheio de espada, canhão, dando tiro, algo assim naquele tempo. O que ele faz? Vamos louvar, vamos cantar. E quando você vai cantando, o inimigo vai retirando, vai caindo por terra. Igreja, a nossa arma maior é a oração e é o louvor. Por isso que Deus colocou no meu coração naquela igreja e dá ênfase também no louvor, porque eu sei que através do louvor as barreiras vão cair por terra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Começa a colocar louvores na tua casa, começa a deixar o louvor que seja alto lá, mas o diabo vai ter que sair em nome de Jesus. Por quê? Porque não vai resistir à verdadeira adoração. Louve a Deus aqui, que o mal sai, o inimigo sai, você atrai a Deus. E o louvor precisa ser aqui, como diz o texto bíblico, louvando a Deus com cânticos espirituais. Deus não nos chamou, igreja, para cantar música mundana, para nós ficarmos louvando música mundana. É cânticos espirituais. O que é espiritual? Algo que verdadeiramente vem do céu, de Deus, do trono de Deus, para a glória de Deus. Porque tem músicas, tem louvores que são compostas por Satanás, são compostas de maneiras egoístas, mas o verdadeiro louvor é feito na tribulação, é feito na angústia, é feito naqueles dias mais difíceis. Se você ver e observar as histórias dos mais lindos louvores, foram escritos em tribulação. Então louve ao teu Deus. Aleluia. Eu sinto a graça do Espírito Santo. Automaticamente, igreja, você sendo cheio, você louva. E o versículo de número 20 diz assim: dando graças por tudo. Parece uma loucura. Como que eu vou dar graças, pastor, se estou passando por lutas? Como que eu vou agradecer se eu estou passando por provas? Só que o Senhor nos manda dar graça em tudo. Por quê? Porque eu e você vemos apenas o que está aqui, ó, à frente dos nossos olhos. Eu estou enxergando só até naquela parede. Para lá da parede não enxergo mais nada. E você da mesma forma. Só que Deus vê lá na frente, Deus vê o amanhã. Então, se você está passando por deserto, lutas, provas hoje, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. É aquilo que aconteceu com a irmã Helena lá, permite a irmã Helena falar que Deus permite que o carro dela estrague na beira da estrada, de repente, dali 5 minutos, ela ouve um acidente terrível lá na frente. Meu Deus, pois meu carro estragou, que tribulação, eu sou teu servo, eu sou tua serva, sou um exemplo. Mas é Deus te livrando lá na frente. Por isso que nós damos graças a Deus em tudo. Graças a Deus, gente, pelo que você tem também. Por tudo que você tem. Por tudo que Deus já te deu. Deus já te abençoou muito. Se você fosse contar cada benefício que Deus tem para a tua vida, você passaria o dia contando. Olha quanta coisa Deus fez. Olha quanta coisa Deus já realizou. Olha quantos livramentos Ele já fez. Olha quanto que Ele não deixou você perecer. Esse ano já passou muitos dias e nem um dia você ficou passando fome. Deus te sustentou até aqui, eu sei disso. Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te livrou. Olha quanta gente já foi, olha quanta gente é assassinada. Mas Deus está te guardando, Deus está te preservando. Mas eu preciso falar para você que você precisa ser grato pelo que você tem. Mas grato a Deus também pelo que você não tem. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu lembrei de um dia que nós fomos fazer uma visita. Se não me falha a memória, estava a Kelly junto. Do menino. Um menino que estava na cama. Aí você fica observando o menino, que era cheio de saúde, e de repente uma caminhonete vem e pega esse menino. Ele fica tetraplégico. Aí ele está naquela cama, naquela situação. Ele precisa comer, ou seja, alguém dá ele de alimentar, alguém precisa, tudo alguém precisa fazer por ele. Aí você olha para essa situação, irmãos, nos ensina muito. Por quê? Porque nós precisamos olhar para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa, e começar a observar e falar: Senhor, obrigado por aquilo que tem. O que você tem? Você tem um braço para colocar a colher na sua boca sozinho. Não precisa alguém te alimentar.
Você pode ir ao banheiro, desculpe falar isso aqui, mas você pode ir lá e no banheiro você se troca, você faz tudo sozinho. Não precisa alguém fazer por você. Você não está numa cama respirando com ajuda de oxigênio. Então louve a Deus pelo que você tem. Você não está correndo atrás para que alguém venha doar os rins para você, ou doar os órgãos para você, porque Deus tem cuidado. E às vezes nós não valorizamos o que temos. Tem gente que queria dar, ou melhor, tudo aquilo que você tem. Muitas vezes eu falei com jovens ontem lá no restaurante, nós falamos sobre isso. E eu falei com ele falando, nós temos que agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Até perguntei para ele se você venderia os seus olhos por quantos reais você venderia, arrancaria eles e venderia. Ou tiraria teu braço, quanto vale teu braço? Quanto vale as tuas pernas? Você não vende. Coloca preço aí. Então vale muito mais. Olha o que você tem. Por isso, nós precisamos aqui, como diz o texto, dando sempre graças em tudo ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Por que essa expressão eu fui estudar? Porque em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus tem autoridade sobre a carne. Porque nós temos uma séria tendência a ser egoístas, a entrar na murmuração. Qualquer probleminha que acontece, nós tentamos colocar Deus na parede e falar assim: Senhor, eu sou Deus servo. Senhor, não está acontecendo isso, eu não tenho isso, eu estou passando por isso. Já imaginou se Deus chamasse você para uma conversa, colocasse você numa cadeira, ele aqui e você ali. Ele começasse, primeiramente pela tua alma, começasse: quanto que vale a tua alma? Quanto que vale a tua salvação? Olha o que ele já fez. Quanto que vale o teu corpo? Os teus olhos, os teus órgãos, e assim por diante. A família que você tem. Eu tenho certeza que nós levantaríamos dali: Senhor, muito obrigado. Eu louvo a Deus, eu não vou mais murmurar, eu não vou mais reclamar de nada. Somente dando graças. Igreja, mas voltando à essência do texto, o texto bíblico diz assim: enchendo o Espírito, louvando e dando graças. Nós verdadeiramente conhecemos e vamos reconhecer os benefícios de Deus na nossa vida e tudo que Deus faz, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando o homem é vazio do Espírito Santo, automaticamente ele está cheio dele mesmo, de orgulho. E um homem cheio de orgulho, ele nunca reconhece o que Deus faz. Ele fala assim: porque eu fiz, porque eu plantei, porque eu construí, porque eu fui, porque é do meu jeito, é da minha forma, é só eu. Ele não reconhece Deus. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você começar a notar uma pessoa que começa a atribuir tudo para Deus, é para a glória de Deus, é para a honra de Deus, sabe que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Está entendendo essa palavra, igreja? Diga amém. O texto diz aqui também, versículo de número 21, sujeitando-nos uns aos outros. Uma das melhores versões vai falar assim: servindo uns aos outros. Eu pergunto para você, se não estiver cheio do Espírito Santo, é possível nós começar a servir uns aos outros? Já vem aquela expressão: ele que cuida da vida dele, eu tenho mais que cuidar da minha. E cada um vive por si. Isso acontece no mundo por aí. Mas na igreja, como corpo de Cristo, a vontade de Deus para nós é que nós venhamos servir uns aos outros. O que é servir uns aos outros? Eu vou lhe explicar. Eu vi uma história que um exército ia cantar numa escola. Um grupo, um batalhão do exército, uma banda do exército ia fazer uma apresentação numa escola. Eles chegaram lá. Aí tinha um recruta que esqueceu do seminário. E ele ficou desesperado porque estava chegando a hora da apresentação deles cantar. Ele estava sentado do lado dos seus amigos ali. E ele não tinha nada para cantar. Aí de repente ele fala para o seu amigo que ele não tinha, que tinha esquecido o enário. Ele toca no outro do seu lado e pede um enário emprestado. Aí o amigo dele cutuca ele e fala assim: rapaz, você viu para quem que você foi pedir enário emprestado? Falou: eu vi. É o general. O general vai ficar bravo com você. Você esqueceu o binário, ele vai ficar bravo com você. Você vai emprestar o binário dele. Aí aquele rapaz falando com ele, de repente, o rapaz falando com o general olhou para aquele jovem e disse assim: fica tranquilo, lá no quartel eu sou o general e você é recruta, mas aqui nós somos todos servos de Deus.
quando eu falo de servir uns aos outros, e a Bíblia diz assim, sujeitando-nos uns aos outros, é a mesma coisa que você falar assim, pastor William, vem aqui e liga esse ventilador para mim. Eu tenho que ir lá, irmãos, para a glória de Deus, e falar, amém, irmãos? Vou lá e ligo aquele ventilador para você. Porque se fosse uma pessoa carnal, ia dizer assim, por quê? Porque eu sou pastor? Grandes coisas no reino de Deus, irmãos. No reino de Deus, você vai notar que não existe aqui posição no sentido hierárquico. Isso é feito pelos homens. Tanto que existe dentro dos meios eclesiásticos aquela colocação dizendo assim, pastor, evangelista, presbítero e diácono. Só que no reino de Deus isso não tem. O maior grau aqui de ministério, vamos dizer assim, dentro da Bíblia Sagrada é presbítero. Porque presbítero faz tudo. A palavra pastor significa líder. Simplesmente quem pastoreia é pastor. É ministério. Só que no ministério que Deus dá, que está lá em Efésios 4:11, que Deus dá um ministério para você, não é para você ser maior que o outro. Então quando Deus dá um talento, Deus coloca um dom na nossa vida, seja que tocar qualquer instrumento, é para servir uns aos outros. Deus colocou as irmãs aqui de líderes, de departamento, é para servir uns aos outros. Eu estou aqui, irmãos, e é para nós servirmos uns aos outros. Isso aqui é tremendo para a glória de Deus, servindo. Porque o nosso maior exemplo de servir foi quem? Foi Jesus Cristo. Pense Jesus lavando o pé dos discípulos, porque Jesus era servo de Deus. E só é possível fazer isso aqui quando você está cheio da presença de Deus. Porque quem não é cheio da presença de Deus, ele vai dizer assim, cuida da sua vida que eu cuido da minha, e não se preocupa com o outro. Por isso, igreja, nós precisamos, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, não só o pastor William, mas todos nós que estamos aqui, nos preocupar uns com os outros. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, pastor William, o irmão não está vindo, o irmão não veio, mas isso aqui todos nós podemos fazer. Você pode também, o dia que você notar a falta de um irmão da igreja, manda uma mensagem para ele, manda uma mensagem para ela, e vamos juntos servir uns aos outros. O que é servir uns aos outros? É de repente a irmã Laura está precisando de uma ajuda, ela está doente, eu sinto que ela está passando por um problema, e nós falamos, irmã Laura, nós vamos lá na sua casa ajudar a senhora nas suas tarefas diárias, porque Deus vai lhe dar vitória, servindo uns aos outros. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Diga amém. Amém. A Bíblia vai falar para nós aqui no versículo número 16, eu já encerro, diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. A expressão mais próxima aqui, irmãos, mais fácil de você entender é aproveitando o tempo ao máximo. Olha o que é a vontade de Deus para a nossa vida, igreja. Diga comigo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós tenhamos o nosso coração cheio de louvor e gratidão, e nós aproveitemos bem o tempo que Deus nos dá. Por quê? Porque tempo é vida. Desde que eu comecei a pregar, e o culto começou 8 horas, nunca mais vai acontecer isso de novo. Só ficará registrado nas lives, nas fotos. E daqui a alguns anos você vai ver, nossa, quando eu era novinho, não volta disso. Tempo, guarda essa expressão que eu vou falar aqui, tempo perdido não se recupera. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, vou tentar recuperar o tempo perdido. Não recupera. Porque naquele tempo que você está recuperando o que você perdeu, você já poderia estar fazendo algo muito mais além. Então não recupera tempo perdido. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo número 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, no dia que você é jovem. Antes que cheguem os maus dias, você vai dizer assim, não tenho neles contentamento. A Bíblia diz também em Eclesiastes, aproveitando, falando aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então note que desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, e Deus sabe exatamente quantos dias é, porque está escrito lá em Jó capítulo 14, versículo 5, que Deus já determinou os teus dias na terra e você não passará dentro deles, e nada pode alterar isso. Significa que você pode fazer campanha de oração, você pode pedir, você pode clamar, você pode rogar, pode fazer o que quiser. Deus falou, chegou a hora, acabou. Então, nesse período que nós temos, Deus está falando, eu tenho uma vontade para você, é que nós aproveitemos esse tempo para a glória dele. E às vezes nós usamos todo esse tempo, perdemos tempo com muitas coisas, e Deus deseja que nós usamos esse tempo para a glória do Senhor, igreja. Porque esse tempo nunca mais vai voltar. Tempo é vida. Então quem perde tempo, perde vida. É verdade ou não? Você
nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo a nossa vida. Até porque quando nós fazemos aniversário, eles falam, mais um ano de vida. Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Porque nós estamos se aproximando. Cada minuto que aquele relógio bate, você está mais próximo do céu, você está mais próximo de Jesus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Mas é verdade, Deus. O tempo passa e passa depressa. Esses dias eu comecei a olhar e disse, Senhor do céu. Aí você olha para os filhos que eram pequenos, que até tempo atrás era pequenininho, carregava no colo. Está lá o filho do pastor Reinaldo, moço. Eu lembro o dia que ele chegou na igreja, que eu era pastor da igreja do Atlântico, o dia que ele chegou com o filho dele num cestinho daqueles bebê conforto na igreja. É maior que ele, o filho dele. Olha o tamanho dos teus filhos. Olha o que Deus já fez na tua vida. Então vamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado, porque o tempo é curto. É tempo de não perder tempo, porque não há mais tempo a perder. É preciso, igreja, para não perder esse tempo, fazer o que está escrito lá no Salmo, número 90. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que é isso? Contar os nossos dias é ter consciência do tempo. Quando você tem consciência do tempo, você planeja o tempo que você tem. E quem planeja, com certeza não vai desperdiçar o tempo e usar o tempo para a obra de Deus. Note aqui comigo e observe. Todo esse tempo que você está na casa de Deus, isso aqui não é perda de tempo, gente. Agora, se você tivesse ficado na tua casa, assistindo qualquer coisa, você estava perdendo tempo. Mas tempo ouvindo a palavra, você está crescendo, você está edificando, você está sendo alimentado. Por quê? Porque um dia você vai morar no céu e você precisa se alimentar com as coisas do céu. Então, quando você vem para a igreja, você está ganhando tempo para a eternidade. Você fica na tua casa fazendo qualquer outra coisa, você está perdendo teu tempo. Agora, se você ficar lendo a palavra, buscando a palavra, orando, você está ganhando teu tempo. Então, use o teu tempo para a glória de Deus. Eu já vou encerrar. Versículo número 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Significa a nossa maneira de andar. Não como nécio. A palavra nécio significa pessoas que têm preguiça de pensar. Não vou falar muito, só um pouco. Eu vou encerrar essa palavra aqui. Mas esse aqui, irmãos, é complicado, né? Preguiça de pensar. Hoje nós vivemos a era do sentir. Que as pessoas vão para a igreja, eu quero sentir. Se eu não sentir, não aconteceu nada. Só que a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras. A Bíblia diz assim, que nós devemos não ser como nécios, pessoas que têm preguiça de pensar, mas como sábios. E para ser sábio, igreja, nós precisamos atender a voz de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus tem para nós. Então, nós devemos, em nome de Jesus Cristo, começar a analisar a palavra de Deus, pensar nela. Por isso que Deus vai falar para Josué: medita nela de dia e de noite. O que é meditar? É você pensar. Se você viver como um crente que apenas só recebe palavras, às vezes as pessoas falam para mim: eu vi uma pregação, porque o fulano falou isso, isso e isso. E a gente pensa: meu Deus, será que era isso mesmo? Por quê? Porque tem certas coisas que se fala, que é um transmitido para o outro, mas não se para pensar. E Deus deseja que nós sejamos sábios. E a primeira maneira de ser sábio na presença de Deus é o temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor a Deus. Quem tem temor de Deus tem sabedoria. O que é temor? Temor a Deus significa você ter medo do pecado, medo de entristecer a Deus. Sabe o que é medo de entristecer a Deus? Você está numa conversa, você vai falar alguma coisa, você vai tocar aqui, você pensa: não vou desagradar a Deus. Isso é temor. Você sabe que temor gera unção? Quando você dá uma pessoa muito ungida cantando, pregando, significa que aquela pessoa tem medo de entristecer a Deus. Se ela tem medo de entristecer o Espírito Santo, automaticamente a unção, a graça do Espírito Santo está na vida dela. Simples assim, igreja. Se coloque em pé, por gentileza. Sabedoria para viver a vontade de Deus. Por que precisamos de sabedoria, igreja? Porque precisamos discernir o tempo, discernir as coisas que estão acontecendo. É tanta coisa que está acontecendo, irmãos. É só pela graça de Deus, só a misericórdia do Senhor. Concluindo aqui, a vontade de Deus para a igreja. Eu estou falando aqui para a igreja no coletivo, para todos nós.
É como se Deus, um grande general, chegasse para a igreja no avivamento pleno, como um grande exército, e falasse assim: meu povo, meu exército, eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que haja louvores na boca de vocês, porque é através do louvor de vocês que eu vou derrotar o mal. É como se Deus falasse para nós: eu quero que vocês louvem e deem graças e agradeçam por aquilo que vocês já têm, e também por aquilo que vocês não têm. Que vocês tenham sabedoria, porque os dias são maus. Eu quero que vocês aproveitem bem os dias que eu tenho dado. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu vou repetir para você, porque eu sei que o Espírito Santo está falando. Aproveite os dias que Ele tem te dado. Eles não voltam mais. Igreja, nós não somos espírita. Espírita acredita que um dia ele vai morrer e vai voltar a viver nessa terra em outro corpo, numa outra pessoa. Hebreus 9:27 diz que o homem só morre uma vez, depois vem o juízo. Não vai ser possível você viver duas vidas, dizendo assim: eu quero aproveitar a vida, depois eu vou viver de novo. Não. Então aproveita agora, mas aproveita bem a presença de Deus. Aproveitar a vida não é você viver na carne, é você viver cheio do Espírito. Glória a Deus. Vem aqui, quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua família, porque eu senti nessa noite aqui, e Deus já falou aqui que Deus tem cura nessa noite. Deus tem cura. Senhor do céu, Deus da glória. Irmãos, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E isso aqui está dentro da tua opção. Você escolhe. Senhor Deus e Pai, Pai Santo, a tua palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Enchei-vos do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir perdão por tudo aquilo que pode ser um atrapalho, tudo aquilo que entristece teu Espírito. Há momentos que o teu Espírito quer entrar, quer trabalhar, quer fazer grandes coisas, mas ele não está tendo liberdade, Senhor. Há momentos que o Espírito quer fazer milagres e maravilhas, Senhor. Mas Deus, é preciso, Senhor Deus, ter mais tempo contigo, Pai. Eu sei disso, Espírito Santo. Eu sei que tu fala conosco. Eu sei que o Senhor deseja que nós tenhamos mais tempo com o Senhor. Eu sei que mais tempo com o Senhor vai gerar ser cheio do teu Espírito. E sendo cheio do teu Espírito, o nosso coração vai estar cheio. E se o nosso coração estiver cheio, nossa boca vai falar em coisas, Pai, do teu Espírito, Senhor. Nós seremos gratos. Querido Deus, fortalece a tua igreja. Tira toda essa angústia do coração de pessoas que chegaram aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu ministro, Senhor, eu toco. Em nome de Jesus, pela tua graça, Pai, eu lhe peço. Aonde tocar, Pai, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Não por mim, mas pelo teu poder. Pela tua graça, pela tua palavra. Aonde eu tocar e colocar as mãos, meu Deus, eu peço, Pai, que a tua graça, eu peço que o teu Espírito trabalhe. Eu peço que o teu Espírito haja, Senhor, meu Deus, na vida do teu servo, na vida da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso. Pai, cura, corpo, alma e espírito de glória. Trabalha, Senhor Jeová. Deus, fortalece a tua filha, Espírito Santo. Age na vida da tua filha, Pai. Espírito Santo, no nome de Jesus, tu tem poder para curar, para repreender o mal. Senhor da glória, ainda que o inimigo se levante, Pai, é uma grande obra por esses dias. Senhor, tu tem preparado, Jeová da glória. Abençoa, Senhor, a tua filha. Abençoa a sua casa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Querido Deus, vai orando, igreja. Em nome de Jesus. Quando você está fraco, aí você está forte. Querido Deus e Pai, Senhor, a tua filha, Pai, precisa de ti, da tua graça, Espírito Santo. Por muitas vezes o inimigo já tentou jogar uma depressão. Por muitas vezes o inimigo já tentou dizer: fica aí trancado, não saia daí. Por muitas vezes o inimigo já tentou dizer: não vale a pena. Deus da glória, mas tu é uma grande obra, Pai, na vida da tua filha, Senhor Jeová.
Santo Deus e Pai, tu vela pela vida dela, Senhor. Tu escolheu, Pai, aí ele quis se levantar. Deus da glória, Jeová Santo, o projeto, Pai Santo, que tu tem na vida da tua filha, Senhor Jesus Cristo, não caducou, não caiu por terra, Senhor. Em nome de Jesus, guarda cada um deles. Pai, assim como a tua filha tem orado, Senhor da glória, ouve as orações. Deus, atende o clamor, Senhor, em nome de Jesus, da saúde, da graça, Espírito Santo. Da graça, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fortalece em nome de Jesus Cristo, querido Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Trabalha, Espírito Santo, curando, restaurando. Trabalha, meu Deus, a vida da tua filha, fortalece ela em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Espírito Santo, o inimigo faz tudo para que muitas vezes desista, para que muitas vezes pare. Senhor, mas a tua vida tem que buscar. Há um desejo profundo no coração, Pai, de servir, de adorar, de exaltar o teu santo nome. Querido Deus, pode as circunstâncias. Trabalha, Jeová, naqueles corações que a tua filha tem apresentado em oração, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Tu és o Deus que pode sim fazer, Pai, pode, Senhor. Porque tu és o Deus grande, o Deus que ouve uma oração. E ainda que esteja longe, tu move o braço lá. Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai. Trabalha na saúde do teu filho aqui, Senhor. Cuida dele, Pai. Tu já fechou essa estrutura por várias vezes. E só está aqui, Pai, para a glória do teu nome. Só está aqui, ó Deus de glória, Pai Santo, para te servir e te adorar. Meu Deus, ó Pai, teu filho sabe da onde tu tem tirado, Jeová. Espírito Santo, Senhor Jesus. Deus vive, dá graça para o teu filho, Senhor. Dá graça para o teu filho, Jeová. Fortalece, Pai. Fortalece, o inimigo não está nem um pouco contente. O teu filho te servindo e te adorando. Outrora estava longe da tua presença, Senhor. Mas Deus, tu és o Deus fiel, Pai. O Deus que fala. O Deus que ouve oração. E ouviu orações lá atrás. Lá no passado, Senhor. Orações plantadas. Elas são colhidas com o tempo, Senhor. Deus, vive. Abençoa essa família, essa casa, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esta casa, esta família aqui também, Senhor Deus, em nome de Jesus, para fortalecer. Em nome de Cristo, meu Deus. Tu conhece a alma. Tua filha, Senhor Deus, está como partilhou muitas vezes, Pai. Dizendo, Senhor, tem misericórdia. Graça, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Enche essa igreja, enche esse povo, enche essa família aqui. Abençoa, Senhor Deus, essa senhora, Pai, essas pessoas que estão nessa fotografia aqui, Senhor. Visita elas lá. O teu poder, tu conhece a identidade de cada um. O Senhor conhece cada um antes de nascesse. O Senhor conhece cada um quando foi formado por dentro. Tu és um Deus de propósito, tu falou aqui nessa noite. Tu tem propósito particulares na vida de cada um, Senhor Jeová. Tu tem propósito particular na vida de cada um daqueles que estão aqui nesta noite, dentro desse lugar. E na vida daqueles que não estão aqui também, Senhor. A propósito, sim, Deus grande e poderoso. Senhor, eu peço, Deus de glória, abençoa, Pai, todos aqueles que estão aqui nesta noite, Senhor. Dá graça, toca, repreenda o mal, fortalece, em nome de Jesus. Se você puder orar por alguém que está do seu lado, eu senti isso no coração, ore por alguém. Coloque a mão no alguém que está do seu lado aí. Servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Um membro do corpo, quando está fraco, o outro ajuda. Um membro do corpo, quando está fraco, o outro sente. Um membro do corpo, quando está fraco, o outro começa a ajudar a fortalecer. Querido Deus, livrai-nos do mal, Senhor. Livra do mal, Pai. Abençoa, Espírito Santo de Deus. Abençoa famílias aqui. Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo da tua graça. Fortalece, Pai. Fortalece lares aqui. Deus, eu sei que o Senhor vai dar saúde. Eu sei que o Senhor está fazendo novidade. Deus vivo, Deus santo, Deus, eu sei que o Senhor vai usar pessoas aqui. Do teu jeito, mas o Senhor trouxe para cá para usar. Deus de glória, a fraqueza tem rondado algumas pessoas. Te peço por casamentos nessa noite.
Pessoas que estão fazendo campanha por um casamento. Age, entra com providência, meu Pai. Aquilo que vai sendo ligado na terra, que seja ligado no céu. Em nome de Jesus, muda o cônjuge, muda o coração, muda a alma. Trabalha na mente do Espírito Santo. Convence do pecado, do juízo, da justiça. Mostra, dá visões, revela, fortalece. Espírito Santo, trabalha em lares. Alcança aqueles filhos que estão longe. Alcança, Pai Santo, aquela família, aquela pessoa que é muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não está acalmando a tempestade nessa noite. Meu Deus, não está acalmando o vento. O vento que tem batido, Senhor. O vento tem tirado, Senhor, meu Deus, a paz de pessoas. E tu fala nessa noite, Senhor, da glória. Que tu és aquele que acalma a tempestade, Senhor. Deus poderoso, guarda teu povo. Guarda a tua igreja, Jeová. Guarda teu povo, Espírito Santo. Enche do teu Espírito. Pai, enche do teu Espírito. Enche. Começa a falar para Deus, enche. Começa a pedir para Deus que enche. Enche, Senhor Deus, a tua vida. Me enche da tua alegria verdadeira. Me enche da tua coragem. Me enche da tua sabedoria. Nos enche, em nome de Jesus. Começa a mostrar, começa a revelar. Espírito Santo sopra sobre vidas. Aquele que se sente como valiosos secos. Aquele que não sente mais alegria. Em nome de Jesus, a verdadeira alegria, Senhor. A alegria que vem de ti, Jeová. A alegria que vem de ti, Jeová. A alegria que vem do teu Espírito Santo. Fortalece, Pai. Fortalece, Pai. Fortalece, Jeová. Fortalece, Santo Deus. Fortalece, Santo Espírito. Fortalece essa casa. O inimigo tem soprado contra casas aqui. O inimigo tem soprado contra lares aqui. Todo espírito contrário, discórdia, de contenda, de divisão, de confusão, que é por terra, em nome de Jesus. Que prevaleça teu Espírito e a tua graça. Em nome de Jesus. Abre portas que estão fechadas, Jeová. Em nome de Jesus. Eu apresento cada coração, cada alma, cada pedido que está nesta noite. Nós apresentamos e nós oramos nesse momento, Jeová. Santo, cuida da tua igreja. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Santo. Pode voltar para o seu lugar aqui. Santo. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, querido Jesus, pela tua Glória a graça. Deus, aleluia. Não nos deixe, como Davi eu oro. Não retire de nós a tua presença por nós, Senhor. Se for para perder essa presença, nos mostra tudo, toda ameaça, tudo aquilo que pode tentar tirar essa presença. Nos dá discernimento, Espírito Santo. Nos revela. Começa a falar mais em sonhos e visões com o teu povo. Tu tem falado pela tua palavra, pelos louvores. Tu ama a tua igreja, Senhor. Tu tem cuidado como a menina dos teus olhos, Jeová. Santo teu nome, graças por nós. Amém, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja com todos nós. Nós falamos? Amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Amém? Deus abençoe. Está encerrado esse culto. E voltamos amanhã ou depois da manhã, se Deus permitir, tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe.